Quem nunca ouviu falar do massacre de Carandiru? Essa chacina é lembrada até hoje e virou até filme. Mas você conhece tudo o que rolou nesse acontecimento que deixou mais de 111 pessoas mortas? E será que você ouviu todas as versões que existiram dessa história? Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e já que você é um fodinha, vai deixando logo seu joinha. Praticamente todo mundo deve saber ou ter ouvido falar do massacre de Carandiru. 25 anos se passaram depois do massacre e o assunto não foi esquecido. Como já falamos, existem várias histórias a respeito desse caso, porque não se sabe ao certo o que rolou lá dentro da prisão. Então deixa com a gente que vamos contar algumas dessas versões pra vocês. Porque assim fica mais fácil pra vocês entenderem e tirarem as suas próprias conclusões. Só que pra falar do massacre do Carandiru, a gente precisa falar primeiro, é claro, do Carandiru. Quem é de São Paulo deve lembrar que Carandiru era tipo uma bomba relógio dentro da cidade. Era uma prisão completamente superlotada e com várias histórias de violência lá dentro. Só que nem sempre foi assim. Carandiru foi inaugurada em 1920 e durante 2 décadas foi como uma prisão exemplar para as outras, pois ela era elogiada no mundo inteiro. Pra vocês terem uma noção, essa prisão custou 14 mil réis para ser construída, que era a moeda da época. E naquela época uma prisão comum podia ser construída com apenas 1.000 réis. Ou seja, 14 mil réis é um negócio grandioso demais. Então até mais ou menos o final da década de 30, Carandiru funcionou perfeitamente. E até mesmo políticos de outros países vinham até a prisão pra ver como é que era, como funcionava e pra usar como modelo. Só que aí tem um problema, por volta de 1940 o Carandiru lotou, atingiu sua lotação máxima. Como o lugar estava totalmente lotado, vários pavilhões foram construídos para aumentar a capacidade. Então o presídio foi inchando para caralho e cada vez mais recebendo mais presos. E uma coisa interessante a respeito desses pavilhões é que cada pavilhão tinha um tipo de detento diferente, ou seja, a rotina de cada pavilhão era diferente. Por exemplo, o pavilhão 8 ficava os prisioneiros mais fodões, mais respeitados da prisão. Ali eram os caras. E já o pavilhão 7 era o mais tranquilo, porque os presos dali passavam a maior parte trabalhando. E um dos mais perigosos era o pavilhão 9, que reunia todos os detentos que eram réus primários, que eram aqueles que estavam sendo presos pela primeira vez e não sabiam direito as regras do lugar. E quando falamos em leis, galera, não são as leis da cadeia, as leis dadas pelos guardas, e sim as leis que os próprios presos colocavam lá. Então o cara que chegava lá recentemente, ele não sabia nada do que se passava lá dentro. Por causa disso e de outras coisas, rolavam vários quebra-paus entre os prisioneiros, mas isso era toda hora, só que teve uma ocasião que ficou marcada para a história. No dia 2 de outubro de 1992, estourou uma briga no pavilhão 9. E o que parecia ser mais uma briga comum se tornou um verdadeiro banho de sangue. Tudo rolou às 10 horas da manhã, quando estava rolando uma partida de futebol contra 2 times de presidiários. E além desses 2 times, ali estavam vários outros detentos assistindo o jogo. Enquanto a partida rolava, começou a briga entre 2 presos conhecidos como Barba e Coelho. E como eles eram de facções diferentes, a briga perdeu o controle e cada vez mais foi entrando gente no quebra-pau de facção inimiga e aliada um contra o outro. Imagina a bagunça. Essa briga virou uma verdadeira bola de neve. Porque assim, começou no campo de futebol, mas foi espalhando todo o pavilhão 9. E era tanta gente brigando que guarda nenhum conseguia separar aquelas brigas. Lá pelas 2 da tarde, o pavilhão estava completamente rebelado. E os presos estavam quebrando tudo lá dentro. E do nada a gente começou a pegar fogo em alguns lugares. Nesse momento a prisão inteira foi fechada, trancada. E vários outros policiais de fora foram chamados para ajudar. Perto das 3h30 da tarde, tinham mais de 300 policiais prontos na entrada do presídio. O coronel Ubiratã Guimarães estava comandando todos esses policiais e autorizou a entrada deles no presídio para tentar controlar a situação. A partir de agora, galera, que existem várias versões do que aconteceu. Tem a versão da polícia, tem a versão da perícia, tem a versão dos promotores que investigaram o que rolou lá dentro. E até mesmo a versão de organizadores dos direitos humanos que analisaram a situação. Aliás, apenas com o número de policiais temos a primeira controvérsia. A versão oficial diz que apenas 86 policiais invadiram o presídio. Mas a promotoria afirmou que não seria 86, e sim mais de 300.
e a maioria deles sem crachás de identificação. A invasão dos policiais rolou mais ou menos às 4h30 da tarde. Segundo a Organização dos Direitos Humanos, nessa hora a rebelião já tinha terminado e os presos estavam entregando suas armas aos policiais para mostrar que tinham se rendido. Essa seria a versão da galera dos direitos humanos. Já na versão dos policiais, os presos não estavam totalmente pacíficos. Segundo eles, quando eles entraram lá, em vez deles darem as armas, eles estavam tacando, agindo de forma totalmente agressiva. Tudo isso para que os policiais não entrassem na cadeia. Mas mesmo assim, os policiais entraram e controlaram o andar térreo em 10 a 15 minutos. E depois disso subiram do térreo para o primeiro andar. E é aí que o bicho pegou de verdade. Quando os policiais chegaram ao primeiro andar, lá pelas 5 horas da tarde, eles encontraram uma barricada e um detento morto, pendurado de cabeça para baixo. E mais uma vez, nesse momento da história que surgem várias histórias diferentes. Segundo a polícia, os presos daquele andar tinham preparado um ataque. Então, quando os soldados teriam passado da barricada, os detentos teriam ido para cima com sangue nos olhos, para poder aniquilar os soldados. Essa versão da polícia dizia que os presos atacaram eles com tudo que tinham na mão. Usaram armas de fogo, facas, estiletes infectados com AIDS. Ô, louco. É, até isso, mano. E teriam até mesmo tacado sacos de lixo cheios de mijo em cima dos policiais. E bosta também, com certeza. Essa é a versão dos policiais. Mais uma vez, vamos para uma outra versão. Dessa vez, a versão dos detentos, que é um pouco diferente. Segundo os presos, quando os policiais chegaram no primeiro andar, os bandidos já estavam na cela e desarmados. Mas a polícia teria mandado tudo se fuder e matou geral. Essa seria a versão dos bandidos. Então existem essas duas versões. O coronel Ubiratã afirmou que os mortos foram apenas aqueles que trocaram tiro com a polícia nos corredores. Mas os presos que sobreviveram disseram que não, que ninguém tentou fazer nada nessa hora e que muitos foram mortos brutalmente. São nesses casos que a perícia é muito importante e ela descobriu uma coisa bem foda. O que eles descobriram foi o seguinte: apenas 26 detentos foram mortos fora das suas celas, sendo que o massacre conta com 111 detentos mortos. Além disso, a perícia também investigou a trajetória das balas dos policiais e descobriram que vários tiros foram feitos de fora para dentro da cela. Os policiais teriam parado nos cantinhos da cela e atirado em quem estava lá dentro. De acordo com esses laudos da perícia, a versão dos presos parece ser mais verdadeira, de que realmente os caras estariam nas próprias celas e teriam sido mortos brutalmente. E para piorar ainda, a perícia afirmou que a maioria dos tiros acertaram na cabeça e no tórax, ou seja, tiros certeiros pra matar. Tiro certeiro na cabeça, no tórax, mano, no meio de uma briga, no meio de um ataque. Como se fosse, né, os caras tão lá desesperados vindo na sua direção, você vai mirar, acertar na cabeça. Na cabeça e no tórax, sempre. Isso aí tá com outra história, né? Os policiais alegaram que eles agiram apenas em legítima defesa. Só que as organizações de direitos humanos não dizem isso. Dizem que essas características que falamos aqui são características típicas de extermínio. Tiro no peito, tiro na cabeça, os caras mortos dentro da cela, tiro vindo de fora. Foda-se, né? Matança. E os caras, mano, vocês aprontaram demais, vamos lá dentro, vamos apagar esses caras. E segundo ainda os direitos humanos, os policiais não teriam atirado pra se defender, ou pra desmaiar, ou sei lá. Eles estavam realmente atirando pra matar. Vamos voltar para a história do massacre e da continuidade. Lá pelas 6 da tarde, a rebelião já tinha sido controlada por inteira, e os policiais mandaram todos os sobreviventes descerem para o pátio sem roupa. E segundo algumas investigações feitas, nessa hora em que os presos estavam descendo pelados, vários presos foram assassinados pelos policiais. E depois disso aconteceu um lance muito foda. Os policiais mandaram vários presos carregarem os corpos mortos de outros prisioneiros e empilharem todos no primeiro andar. E isso meio que fudeu o trabalho da perícia, porque acabou mudando toda a cena do crime. Acho que foi de propósito, né? Claro. Vamos lá, o primeiro número divulgado pela polícia foi de apenas 8 vítimas. 8! Só que aí saiu o número oficial de 111 mortos.
mortos. E 8 para 111 tem uma pequena diferença. E vários detentos falaram que esse número também seria mentira, porque a verdade seria mais de 200 mortos. O governador de São Paulo naquela época era Luiz Antônio Fleury Filho, mas como ele não estava no gabinete nesse dia, quem autorizou a entrada da polícia no Carandiru foi o secretário de Segurança Pública, um cara chamado Pedro Franco de Campos. Vários policiais foram condenados pelas ações cometidas lá dentro. Mas quem se ferrou mesmo foi o coronel Ubiratã, o cara que coordenou toda essa operação. Em 2001, ele foi condenado por 102 mortes das 111. E sua pena chegou a 632 anos de cadeia. Vai lá no Carandiru também. Nós fomos no inferno agora, né? É. Só que os advogados do cara entraram na parada e falaram que existiam vários erros naquele caso. E em 2006 ele acabou sendo absolvido. E isso, claro, causou uma grande indignação nos grupos de direitos humanos e nas promotorias que tinham investigado o caso. Só que a história não acabou por aí. Alguns meses depois do coronel Ubiratã ter sido absolvido, ele foi morto. Ele foi assassinado no prédio onde morava e, além disso, picharam um recado: aqui se faz, aqui se paga. Bom, fica meio fácil apostar o motivo desse crime, né, gente? Se o Ubiratã morreu, quem sabe por que ele morreu, né? Não fez nada esse cara. E depois de tudo isso, muita gente diz que o PCC, que é uma das maiores organizações criminosas do Brasil, teria surgido por causa desse massacre. Isso porque existiria uma teoria que diz que o PCC foi criado como uma resposta do que rolou em Carandiru, para combater as opressões que acontecem nas prisões de São Paulo. Bom, isso são apenas teorias e também mais um dos mistérios do que rolou em Carandiru. E aí, o que você acha que realmente aconteceu lá dentro? Confia mais na versão da polícia, dos presos, dos direitos humanos, da perícia? O que você acha? Comente aí. Eu acho que nesse caso os bandidos têm mais razão do que a polícia, né? Querendo ou não, mano, a polícia tá com arma, tá lá pra matar. Os presos tava atacando mijo, bosta. Eu sei que eles... Ah, mano, dá uns tiros nas pernas pros caras ficarem... Agora, se meteu a bala foi porque quis mesmo matar, mano, né? Bom, galera, esse foi mais um vídeo nosso aqui do Você Sabia. Tem tempo que vocês estão pedindo pra fazer sobre o massacre de Carandiru. Acho que desde o massacre lá do Columbine, vocês estão pedindo pra fazer de Carandiru. Então, por favor, galera, a gente Deixa fez o seu like. só por causa de vocês. Como vocês pediram deixa muito mano. like aí, por Vocês favor. pediram muito e tem muita gente que só sabe apenas, tipo, o que é Carandiru? Não sabe, ou tem preguiça, ou esqueceu da aula de história. Agora tá aí bem explicadinho pra vocês. Mostrando várias versões Várias também. versões e fáceis dessa história. E compartilhe esse vídeo pro seu amigo que não sabe dessa história e curte essas paradas de massacre e não conhece, ou sabe da história, mas não sabe das versões. Compartilhe, beleza? Porque, querendo ou não, é uma história brasileira e muitas pessoas precisam saber. Nossas redes sociais estão aqui na tela, elas estão também na descrição. Além das redes sociais, tem também o Canal Você Sabia Você Sabia Plus. Entra lá, se inscreve, que tem vários vídeos pra vocês. Isso tudo, pessoal. Valeu!